Olá, eu sou Walter Júnior e esse é o canal Direto ao Ponto. E no vídeo de hoje vamos responder a mais uma pergunta do amigo Eduardo, que quer saber: a doutrina espírita discrimina? Olá, eu sou Walter Júnior, esse é o canal Direto ao Ponto e hoje vamos responder a mais uma pergunta do nosso amigo Eduardo Correia. Ele nos enviou uma mensagem com várias perguntas e nós estamos em alguns vídeos aos poucos respondendo ao nosso amigo. Se você também quiser deixar sua pergunta, basta deixá-la nos comentários aqui deste vídeo. Não esqueça de clicar no gostei e compartilhar, além de se inscrever em nosso canal. A pergunta do nosso ouvinte Eduardo foi a seguinte: a doutrina espírita discrimina os deficientes físicos? Porque ela diz que os deficientes físicos são assim porque pecaram na vida passada. Ou seja, faz os deficientes se sentirem culpados de algo do qual eles não podem se defender. Afinal, como se defender do crime que você cometeu na vida passada? Bem, vamos responder ao nosso amigo Eduardo. Espero que essa dúvida também seja sua. Bom, a doutrina espírita não discrimina os deficientes físicos em nenhuma outra categoria. Muito pelo contrário. O que a doutrina faz é nos trazer esclarecimentos, razões, as causas prováveis dos sofrimentos atuais. Se hoje passamos por uma tragédia, nunca é por maldade de Deus. Vamos entender que Deus não pune nem abençoa ninguém. Deus não pune e também não abençoa ninguém. Deus é sempre justo e nos permite plantar com liberdade, apenas pedindo que a gente colha tudo o que nós plantamos. Eu sempre fico me questionando qual a resposta que as outras doutrinas poderiam dar para uma criança que nasce com uma deficiência mental, com uma síndrome congênita, uma síndrome teratológica. Qual a resposta que as outras doutrinas religiosas poderiam nos dar quando uma criança morre ainda no berço, recém-nascida, ou nasce com alguma deformação física? Quais as respostas que as outras doutrinas poderiam nos trazer quando sofremos ou passamos por uma tragédia na nossa vida? A doutrina espírita, em momento algum, ela diz que a lei de Deus é olho por olho, dente por dente. Em momento algum está escrito na doutrina isso. Em nenhum dos livros Kardec se coloca disso, nem os espíritos da codificação apresentam isso como verdade. O que a doutrina nos faz é nos trazer uma resposta profundamente lógica, racional e, portanto, de difícil questionamento. Ela nos diz que tudo que nós fizemos, tudo que nós fazemos, gera consequências. Inclusive há uma lei física que diz: a toda ação existe uma reação de mesma intensidade, porém de sentido contrário. Essa lei física, uma lei natural, ela é traduzida pelo mundo espiritual como a lei que gera karma para os orientais ou a lei de ação e reação para nós cristãos. Mas em nenhum momento a doutrina diz que se eu atropelei uma pessoa, na próxima encarnação eu vou morrer atropelado. Se eu dei um tiro em alguém, na próxima encarnação eu vou morrer com um tiro. Em momento algum ela diz isso. O que ela nos diz é o seguinte: existem vários motivos pelos quais nós passamos por tragédias e pelos quais sofremos. O sofrimento, primeiro, sempre tem a finalidade de nos fazer evoluir. Se não sofrêssemos, muitas vezes não procuraríamos Deus. A verdade é essa. Se não sofrêssemos, não procuraríamos Deus. Através do sofrimento, o homem busca respostas. E no caminho e na busca pelas respostas, ele acaba encontrando alguma trilha, algum caminho que o levará a Deus, onde ele poderá se reencontrar com o Pai de uma forma muito melhor. Se não sofrêssemos, talvez permanecêssemos estagnados. Não haveria questionamento. Se tivéssemos uma vida sem problemas, nunca, jamais, largaremos os nossos afazeres e o nosso cotidiano para nos encontrarmos com Deus. E muitas vezes, as tragédias nos acontecem, primeiro, para cumprir a orientação da lei de causa e efeito sobre aqueles que sofrem. E para nós, nos convidar para uma reforma íntima. Por exemplo, muitas pessoas que se perderam em algum vício do álcool ou da droga acabam passando por
tragédias terríveis, seja familiar, seja no dia a dia, e essas tragédias as fazem sofrer. E através do sofrimento, elas param, por exemplo, com o vício. Muitos ex-alcoólatras, ex-viciados, se corrigiram pelo sofrimento. O sofrimento, então, é um sinalizador de que algo está errado e está na hora de mudar. Toda crise, já nos ensinou o Oriente, é sempre uma grande oportunidade. Se eu não sofresse, eu continuaria sendo quem eu era no passado. Se eu não sofresse nessa vida, eu nunca teria buscado Deus e não estaria agora tentando responder algumas questões. Então, o meu sofrimento, por pior que tenha sido, teve uma finalidade educativa, motivacional, com finalidade sempre de transformação. Eu não sou quem eu era, porque pelo sofrimento eu passei a ser uma nova pessoa. Porém, nem sempre nós sofremos por culpa de ações do passado. Muitos sofrimentos da nossa vida guardam relação com pedidos que fazemos. Se nós entendermos que o nosso planeta, o nosso mundo, é extremamente atrasado, eu colocaria de uma forma alegórica. Imagine uma escala de 1 a 5, onde o mundo mais atrasado, aquilo que talvez chamam de inferno, o purgatório, os locais de grande sofrimento. E o 5 chamaríamos aqui de os mundos celestes, o céu, o paraíso. Nessa escala imaginária, nós estamos no 2. Nesse mundo 2, 80% das pessoas estão na escuridão. 80% das pessoas não conseguem enxergar e programar a vida futura. Mal conseguem programar o dia de amanhã. Nesse mundo onde estamos, o sofrimento é necessário. Nas escalas mais evolutivas, o sofrimento é totalmente moral. Porque lá eles nos veem sofrer e não queriam que sofrêssemos. Mas aqui não, o sofrimento é físico, além de ser moral. Então aqui nesse mundo, o sofrimento é pedra fundamental para nos ensinar a evolução. Só que alguns de nós aproveitamos essa experiência no corpo de carne para testar a nossa capacidade, para verificar se realmente estamos prontos para evoluir para um mundo melhor. De que forma? Antes de reencarnar, no meu projeto reencarnatório, eu solicito vir dessa ou daquela maneira, com esta ou com aquela dificuldade. Dessa forma, eu vou superando, se conseguir, as dificuldades e vou demonstrando o meu valor. Vou demonstrando que já evolui. Esse acontecimento trágico é uma prova, é um teste, onde eu sou avaliado segundo o meu comportamento, segundo aquilo que eu vou pensando e realizando. Se porventura nessa vida acontece algo trágico na nossa vida, então nem sempre é consequência de algo do passado. Algumas vezes é uma experiência ou um fortalecimento do meu caráter e do meu posicionamento com relação à vida para o futuro. Muitos dos nossos sofrimentos guardam relação com coisas do passado, mas muitos dos nossos sofrimentos guardam relação com coisas do nosso futuro. Então, nem sempre a lei de causa e efeito está exercendo a sua ação, nos levando ao sofrimento. Algumas vezes, somos nós que pedimos esses testes, aquilo que o Espiritismo chama de mundos de provas e expiações, expiações guardando relação com o passado, provas guardando relação com o que viremos na frente. Então, o Espiritismo discrimina, ou por acaso o Espiritismo prega a lei de olho por olho, dente por dente, ou nós sofremos sem uma razão? Não, isso não é verdade. O Espiritismo nos dá razão, nos dá motivo e nos explica. A doutrina deixa claro, talvez eu não saiba exatamente o motivo pelo qual eu estou passando, porém, a forma como eu encaro o problema, a maneira como eu encaro o problema é determinante para demonstrar se eu já estou pronto para subir para mundos mais evoluídos ou se eu ainda me mantenho preso a pensamentos do passado. Antes de questionarmos ou tentarmos entender por que eu sofro, vamos entender o que eu posso fazer a partir desse sofrimento.
quais as mudanças esse sofrimento provocou na minha vida. Depois desse sofrimento, eu continuo sendo quem eu era? Ou depois dessa tragédia, eu passei a ser uma nova pessoa? Por exemplo, se eu tinha algum vício e aconteceu uma tragédia na minha vida por causa do vício, vinha dirigindo ensandecidamente a 100 por hora depois de ter bebido, sofri um acidente e passei a ter dificuldades locomotoras. A partir daí, eu não posso mais beber, ou eu paro de beber, e passo a ter mais tempo para estudar e aprender, para evoluir. Se eu passo a encarar o problema dessa forma positiva, eu posso assegurar que estamos vencendo. Vamos sempre então pensar no sofrimento, não somente pelo fato do sofrimento, que é sempre ruim, mas principalmente quando sofremos, pensarmos: o que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso fazer a partir de agora para ser melhor, para fazer melhor, para crescer? Então, direto ao ponto. O Espiritismo prega a lei de olho por olho, dente por dente, eu sofro pelo que eu fiz? O Espiritismo discrimina as pessoas porque sofrem? Não. O Espiritismo não prega a lei de olho por olho, dente por dente. E nem diz que eu sofro pelo que eu passei no passado. Não. O Espiritismo nos explica os motivos, nos apresenta soluções, sempre com olhar para o futuro. Obrigado por você assistir o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal. Qualquer dúvida, deixe sua pergunta aqui nos comentários do vídeo. Não esqueça de clicar aqui no gostei, se você tiver gostado, e deixar sua opinião aqui embaixo. Esse é o canal Direto ao Ponto, meu nome é Walter Júnior. Muito obrigado por você estar com a gente. Um abraço e até a próxima. Tchau.